Fala galerinha, tudo bem? Essa aula hoje é sobre equações do primeiro grau. Só uma revisão para depois a gente ir para a equação do segundo grau. Então, a gente tem aqui um pouco da ideia do que são equações e no dia a dia as equações. Equações no dia a dia. A utilização de equações hoje em dia em empresas, na informática, na tecnologia em geral, né, na engenharia, na contabilidade, na economia, na bolsa de valores. A gente tem as equações invadindo os mais diversos campos. Na medicina, índice de massa corpórea, na música, análise de dados, de temperatura, na engenharia, na construção civil. As equações invadem quase todas as áreas que você imaginar. Na química, a gente tem hoje aí, aqui no país, o coronavírus aí, gráficos o tempo todo, equações o tempo todo, fazendo projeções. Então equações estão em quase todos os campos da ciência. Sentenças matemáticas. Só baixar um pouquinho aqui o som pra gente. Então a gente tem aqui sentenças matemáticas. Frases na linguagem comum. 90 é maior que 4. Matematicamente eu simbolizo dessa forma aqui, ó. 9, desculpe, é maior que 4. Então 9 é maior que 4, o símbolo maior sempre está aberto para o lado maior. Eu brinco com isso aqui, eu digo jacaré quer comer o número maior, o jacaré guloso. Quem tiver do lado aberto simboliza o maior. Então a gente tem aqui, ó, 3 somado a 5 é igual a 8. Como é que eu digo isso? 3 mais 5 é igual a 8. Então aqui eu tenho sentenças só com números, observem bem, tá? Essas sentenças que só envolvem números vão ter um nome. Agora, quando eu digo assim, o triplo de um número é igual a 12. Aqui envolve uma letra e um número, uma incógnita e um número. A soma de dois números é diferente de zero. Então aqui eu tenho duas letras, entendeu? Então aqui, esse tipo de sentença é chamado de sentenças fechadas. 3 mais 5 é 8, não tem o que você pesquisar nem descobrir. Agora quando eu digo 3 vezes x é 12, aí quem é x? Aí para você tem que saber que x é 4. Isso é uma sentença fechada. Então eu tenho sentenças abertas, fechadas, só com números, desculpe. E quando eu tenho que descobrir o número, eu tenho uma sentença aberta. Por que aberta? Porque você ainda vai atrás de saber quem é o número. Você tem a incógnita ainda para descobrir. E se eu dissesse x mais y é igual a 5, poderia ser 3 mais 2, 1 mais 4. Então eu tenho que descobrir e às vezes tem várias possibilidades. Por isso que eu digo que é uma sentença aberta. Quando eu fechei a sentença, não tem mais nenhuma possibilidade. 3 mais 5 é 8 e não pode ser 9, não pode ser 10, não pode ser 12. 9 é maior que 4, já fechou, já está. A ideia já está finalizada. E aqui não, aqui a ideia está como se fosse aberta ainda. Então, existem sentenças fechadas e sentenças abertas. A equação é toda sentença matemática aberta, porque eu tenho que descobrir ainda alguma coisa, que exprime uma relação de igualdade. Então, a palavra equação tem o prefixo equa, que em latim quer dizer igual, condição sine qua non. Então, eu tenho aqui, ó, 5 x menos 8 é igual a 3 e x mais 1. Exemplos. 4z é igual a 20.
2 que multiplica 3y menos 4 mais 6y. Então, todas essas que têm variáveis ou incógnitas e... A equação do primeiro grau, então, eu posso dizer que é uma sentença, né, que a gente viu que é uma sentença aberta, o expoente da incógnita é 1, ou seja, onde tem letras ela tem que estar elevada a 1. Pode estar elevada a 2, seria do segundo grau. Então, como eu digo que é do primeiro grau aqui, tem a ver com o expoente da letra. A potência da letra, vamos pensar assim. Então, tem um sinal de igual, tem uma letra que indica um número desconhecido, que eu vou chamar de incógnita, esse número desconhecido, e, portanto, é uma equação. Isaac Newton. Então a gente tem aqui, quem foi Isaac Newton? O inglês, um dos maiores cientistas da humanidade, conheceu e escreveu um livro chamado Aritmética Universal. Isaac Newton, ele dizia o seguinte, que para resolver problemas referentes a números ou resoluções entre quantidades, basta traduzir o problema para a linguagem da álgebra. Que seria, a álgebra seria usando letras, generalizações. E isso são equações, certo? Então a gente tem aqui a importância das equações para o gênio que foi Isaac Newton. Aí a gente tem aqui a letra é uma incógnita da equação. Aqui no caso eu tenho x. A equação é dividida em duas partes. O que eu tenho antes eu chamo de primeiro membro. Aí vem o sinal da igualdade, e o que vem depois da igualdade eu chamo de segundo membro. Então a equação é dividida em primeiro membro e segundo membro. A incógnita é aquilo desconhecido, o que se procura saber. A gente já falou algumas vezes sobre a incógnita. Então aqui, a letra A nesse caso é a incógnita da equação. Eu preciso descobrir quem é A. Então eu tenho o primeiro membro e o segundo membro, e a gente depois vai ver como resolver essas equações. Primeiro membro, segundo membro, a letra Z é a incógnita da equação. Uma das mais importantes ferramentas da matemática é a equação. Uma das mais importantes ferramentas que a matemática dispõe para a resolução de problemas ligados a situações concretas do dia a dia, engenharia, tudo aquilo que a gente viu, química, são as equações. Inclusive, Albert Einstein é a equação mais famosa do mundo, que é a fusão nuclear. Aí a gente tem aqui, ó, cada parcela da equação é chamada de termo. Então aqui eu tenho 4 termos, ó. Cada parcelinha dessa é chamada de termos. Então tem os termos. Quais dessas sentenças são equações? Isso aqui é a equação? É que você me diz. Vamos pensar junto comigo agora. Está aqui junto com o tio Rubem. Tem letra, tem números, tem um sinal da igualdade. Então é uma equação sim. Aqui não tem a igualdade, eu tenho uma desigualdade, é menor que 12. Então a gente vai dizer que não é equação. Isso no caso seria uma inequação. Toda equação tem que ter o sinal de igual. Aqui tem letras, é uma equação, letras, números e o sinal da igualdade. 3 mais 5 é igual a 8 não é equação. Por quê? Quem me diz por quê? Porque não tem a incógnita, não tem letras. Isso aqui é uma sentença que é fechada ou aberta. Sentença fechada. 3 mais 5 é 8, não pode ser 9, não pode ser 10, não tem. E também não tem que descobrir nada, ela já está pronta. Então, sentenças fechadas não são equações, tem que ter letra. Princípio de equivalência. Gente, isso aqui é fundamental para vocês. O princípio de equivalência, uma equação funciona como uma balança de 2 pratos. Então, se você pensar na balança de 2 pratos, o que é que eu posso fazer na equação? Eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero saber o valor aqui desse cilindro, quanto ele pesa. Para saber quanto esse cilindro pesa, o que é que eu posso fazer? Tirar 1 kg de um lado e 1 kg do outro, porque a balança está equilibrada. Se eu tirar 1 kg de cada lado, ela não desequilibra. Então eu posso pensar o seguinte, ó, no início eu teria isso aqui, né? X mais 2 é igual a 4. Mas eu posso tirar 1 kg de cada lado, fica x mais 1 igual a 3, e tirar 1 kg de novo. Espera aí que eu fui muito rápido. Deixa eu voltar aqui. Pronto, eu tinha a seguinte situação.
chamei de x o seguinte, x mais 2 é igual a 4. Se eu tirar 1 kg de um lado, se eu tirar 1 kg de um lado aqui e 1 kg do outro, vou ficar com x mais 1 igual a 3. Se eu tirar de novo 1 kg de um lado e 1 kg do outro, eu tenho o valor de x é 2. Então eu posso tirar de um lado a mesma coisa que tiro do outro, dividir um lado e dividir o outro pelo mesmo valor, multiplicar um lado e multiplicar o outro. Não vai mudar o valor da incógnita, que seria o que eu quero descobrir quanto pesa. No caso seria 2 kg. 2 mais 2 é igual a 4. Se eu tirasse 3 de um lado e não tirasse do outro, a balança teria um desequilíbrio. Então ó, ia ficar o lado mais pesado desce. Não seria mais uma igualdade, seria uma desigualdade. Teria aqui ó, uma desigualdade, uma inequação. Não é equação quando não tem igualdade. Então por isso que eu posso comparar uma equação com uma balança de 2 pratos. Se eu perguntasse quanto pesa cada esfera, aí você pensa aqui, ó, aqui é 5, é claro que vai ser 2,5. Eu não tenho como tirar de um lado e tirar do outro agora. Eu tenho como dividir esse lado por 2 e dividir esse lado por 2. Então se eu dividir aqui por 2, os dois lados por 2, aqui desaparece, fica só x, que é o valor de uma esfera. Uma esfera então pesa 2,5. Então a lógica é simples. Se você entende isso, você trabalha melhor com a equação. 3 Coca-Colas pesam a mesma coisa que uma Coca-Cola mais 7 quilos. Quanto pesa cada refrigerante desse? Eu posso tirar um refrigerante de um lado e um do outro? Claro que sim, porque eles têm o mesmo peso, estou supondo. Então o que é que eu vou fazer? Posso tirar um x de um lado e um x do outro. Esse x aqui vai desaparecer, como se ele viesse negativo para cá. Ó. Tirei um x de cada lado. Vou tirar essas duas que eu coloquei de cinza agora. Tirei cada uma delas. Se 2 pesa 7, 1 pesa 3,5. Eu divido por 2 os dois lados agora. Se 2 pesa 7, eu divido por 2. Um só x, que é uma só refrigerante, pesa 3,5. Tranquilo? Olha como fica fácil. Qual a equação sugerida então por essa balança? 5x é igual a 500 mais 100. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5x é igual a 500 mais 100, que é igual a 600. Aí o que é que eu faço? Divido 5x a 600, quanto é 1x? Se eu dividir aqui por 5, eu descubro o valor de 1x. Então eu divido por 5 os dois lados. X vai ser igual a 120. Tranquilo? Resolvendo equações só pela lógica, só comparando balanças. Pronto, essa aqui já é uma situação um pouquinho mais complexa. Eu tenho aqui, ó, 3 maçãs mais 50 gramas pesam 2 maçãs mais 200. É o mesmo peso, a balança está equilibrada. Como é que eu descobri o peso de uma maçã? Simples, tira 2 maçãs de um lado, tira 2 do outro. Se você tirar 2 maçãs de cada lado, olha o que é que vai acontecer. Uma maçã mais 50 gramas é 200. Então uma maçã é 150. Então uma maçã mais 50 gramas é igual a 200. Tira 50 de cada lado agora, ó. Uma maçã vai ficar 150. Equacionando o problema anterior, a gente teria o quê? 3n, 3 maçãs mais 50 é igual a 2 maçãs, 2n mais 200. Você vai encontrar uma equação como essa. Aí o que é que você vai fazer? Vai tirar 2n de um lado e 2n do outro. Depois tira 50 de cada lado. Mas a gente vai ter uma regrinha que é assim, quem está somando passa subtraindo, faz de conta que ele voou para o outro lado. Só uma regra prática. Sim, deixa eu voltar aqui, que eu apertei demais. Um número é denominado raiz de uma equação quando, ao substituir a incógnita por ele, obtemos uma sentença verdadeira. O que é uma raiz de uma equação? O que é que eu chamo de raiz de uma equação? Para verificar, por exemplo, se 150 é raiz dessa equação. Se colocando no lugar de n, 150, vai dar certo. Aí o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Pego aqui onde tem n. Para saber se ela é raiz, eu tenho que substituir a letra pelo número
sempre o mesmo, né? E faço as contas. Aí um lado tem que ser igual ao outro. Aqui vai dar o quê? 450 mais 50 é a mesma coisa que 300 mais 200? Claro que sim, ó, 500 é igual a 500. Então eu posso dizer que em 150 é a solução dessa equação, ou é a raiz dessa equação. 150 é a raiz dessa equação. Por quê? É o número que satisfaz. Substituído aqui, dá resultado igual dos dois lados. Então, quando eu disser, verifique se 20 é a raiz dessa equação, você faz isso, substitui e vê se deu igual dos dois lados. Então, esse é um processo para verificar se o número é ou não solução. Verificar se 2 é a raiz de qual dessas equações aqui. Vamos lá. Tenho duas equações, 2 é a raiz de qual? 2 é a solução de qual? 2 mais 4 é menos 6? Não, falso. 2 mais 4 é 6. 3 vezes 2 mais 4 é igual a 2 mais 8. 6 mais 4, 10. 2 mais 8, 10. Então, nesse lado funciona, nesse não funciona. Eu apago o x e boto 2 e dá errado. Apago aqui, boto 2 onde tinha x, aí vai ficar certo. Então, é a solução da letra B. É raiz da letra B. O 2 é raiz da letra B. Onde tinha x mais 4, e aqui era 3x mais 4 igual a x mais 8. Então, raiz é isso aí. A ideia de raiz é essa. Número meio é raiz da equação. Aí o que é que eu faço? Onde tem x eu apago e boto meio. Apago e boto meio onde tem x. Aí faço as contas. 3 meios é igual a 5 meios menos 1. Lembra que eu não posso somar quando não tem denominadores iguais. Isso aqui é 2 sobre 2. 3 meios, ou tiro o mínimo, que é 2. E vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, vezes 5, 5. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, 2. 3 meios é igual a 3 meios. Quando você igualasse o denominador, 5 meios menos 2 meios daria 3 meios também. Então é verdadeiro. Resolução de uma equação. 2x mais 10 é igual a x mais 18. 2x mais 10 é igual a x mais 8 mais 10, que é mais 18. Sim. Então o que é que a gente fez aqui? Tirei 10 dos dois lados. Ó. Tirei 10 daqui e 10 daqui. Como tem dos dois lados é fácil, você só tira dos dois lados. Tira 10 de cada lado. Agora, tira x de cada lado. Tira o x daqui, tira o x daqui. E já fica a solução, x igual a 8. Modo prático que a gente estava falando. Seria o seguinte, ó. Quem está somando, eu coloco para o outro lado da igualdade, tá aqui somando, vem para o outro lado da igualdade, subtraindo. Aí vai ficar aqui, ó, menos 9. Menos 9 mais 7 dá menos 2. A solução aqui seria menos 9. O 5 está somando, vai subtraindo. Aí vai ficar 13 menos 5. Opa, fui demais. Só um minuto. 13 menos 5, aí vai ficar 2x igual a 8. Divido os dois lados por 2, ou 2 que está multiplicando, passa dividindo. X igual a 4. 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. 4 é a solução dessa equação. Então é muito simples a equação. Você pode acompanhar esse vídeo mais devagar. A gente está aqui um pouco acelerado para ganhar tempo. Mas a gente está fazendo aqui a operação inversa. O inverso de subtrair é somar. Então esse 11 passa somando para o outro lado da igualdade. O sinal do igual é quem define quem vai para um lado e quem vem para o outro. Então, ó, 11 foi positivo. E 2x deixa todas as letras de um lado, todos os números do outro. Vem negativo. 5x, então, igual a 11 menos 6, 5. Agora, eu divido os dois lados por 5.
Aí 1x é igual a 1. X igual a 1. Então aí a gente está resolvendo a equação dessa forma aí. Mais um exemplo aqui que é com a propriedade distributiva. Aí depois a gente vai deixar esse exemplo para uma segunda aula. A propriedade distributiva seria multiplicar aqui. Eu vou só passar rapidinho aqui para ver se tem um exercício aqui na frente. Tá? Propriedade distributiva não vamos falar agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que eu quero mostrar mais. Só uma aplicação aqui. Uma aplicação. Uma lapiseira custa R$12 a mais que uma caneta esferográfica. Jonas comprou uma lapiseira e 3 canetas, pagando um total de R$44. Qual o preço de cada objeto que ele comprou? Então tem aqui, ó, o preço da caneta é X e a lapiseira custa 12 a mais. Então a lapiseira custa X mais 12. Ele comprou 3 canetas, 3x, porque se eu chamei a caneta de X, que eu não sabia o preço, e eu sei que a lapiseira é R$12 a mais. E ele comprou uma lapiseira que é X mais 12. Eu somo isso tudo e deu R$44. Então tem uma equação aqui, certo? Que seria quem? Seria 3x mais x é igual a 12, 3x mais x que seria as 3 canetas mais x mais 12 que seria a lapiseira, deu 44. X mais 3x mais x, ó, 4x igual a 44. O 12 que está somando, eu tiro 12 dos dois lados, passou subtraindo 12 para cá, ó. 4x é 32. Aí eu divido por 4 os dois lados e acabo descobrindo que uma caneta custa 8. Então, 3 canetas, 3 vezes 8, 24, mais a lapiseira que vai custar 20, ó. Porque 8 mais 12 é 20. 20 com 24, R$44 ele pagou. Então, isso aqui é um exemplo de uma aplicação de equação simples, a nível de 6º, 7º ano, certo? Tranquilo, galerinha? Então, revisado a equação do primeiro grau. Tchau, tchau. Um abraço a todos.